Representar artisticamente animais que foram extintos há milhões de anos não é apenas uma questão de imaginação e gosto pessoal. A paleoarte é o resultado do trabalho conjunto de cientistas e artistas, com o intuito de obter o resultado mais cientificamente correto possível. É importante lembrar que muitos paleontólogos são também paleoartistas. O termo paleoarte foi criado pelo artista americano Mark Hallett, no final dos anos 80, e é a tentativa de reconstruir ou descrever através da arte criaturas e ambientes pré-históricos, tomando como base as evidências científicas mais atuais. Para isso é preciso estudar a anatomia dos seus relativos vivos, como no caso dos dinossauros, as aves e os crocodilos. E através dessa comparação e de uma análise minuciosa dos fósseis, é possível entender como era a estrutura muscular desses animais. Após reconstruir os músculos com base em evidência científica, é preciso entender como a pele se comportaria sobre esses músculos. Detalhes como escamas, penas e cor são mais especulativos, mas ainda assim sempre são baseados nas possibilidades mais cientificamente plausíveis, principalmente através da observação de relativos vivos. Essas representações podem variar entre desenhos, pinturas, esculturas e mais recentemente modelagem 3D. E podem ser representações de restos fósseis, para fins de estudo, ou representações de animais pré-históricos em vida em seus ambientes. A primeira representação artística de um dinossauro foi o desenho de Robert Plot, publicado em 1676 e que retratava provavelmente um pedaço do osso da perna de um megalossauro. Em 1830, um geólogo inglês chamado Henry de la Biche pintou Duria Antiquior, a primeira representação artística de uma cena pré-histórica com base em evidências fósseis. A versão original foi feita em aquarela e foi reproduzida em litografias e pinturas a óleo. As primeiras representações de dinossauros, ainda que completamente equivocadas, só surgiram por volta de 1851, quando o artista Benjamin Waterhouse Hawkins criou, com o auxílio técnico de Richard Owen, os esboços e depois as esculturas dos dinossauros do Palácio de Cristal. Hawkins foi responsável também pelas primeiras representações de dinossauros do continente americano. Mas provavelmente o nome mais importante e influente da paleoarte clássica foi Charles Robert Knight, um artista americano que ganhou fama no final do século XIX. Suas representações estão em vários museus dos Estados Unidos e foram as principais ilustrações das enciclopédias e livros sobre o assunto até meados dos anos 50. Apesar de algumas falhas anatômicas que para nós hoje são evidentes, o trabalho de Knight impressiona até hoje pela qualidade impecável e o realismo de suas pinturas. Charles Knight foi responsável também por influenciar a representação dos dinossauros no cinema na primeira metade do século XX. Filmes como O Mundo Perdido, de 1925, e King Kong, de 1933, mostram dinossauros completamente baseados nas representações de Knight. Durante os anos 50, um artista tcheco chamado Zdeněk Burian se tornou tão popular quanto Charles Knight, e também teve forte influência no cinema desse período. Seu estilo era quase que uma continuidade do trabalho de Charles Knight, com toda a qualidade e realismo, só que mais atual para a época. Esses dois nomes da paleoarte são provavelmente os responsáveis pela imagem dos dinossauros que temos na cultura pop, e continuariam sendo cientificamente relevantes até a renascença dos dinossauros, no final dos anos 60, quando John Ostrom e Robert T. Baker propuseram ideias que mudariam drasticamente a forma como entendemos os dinossauros, e consequentemente sua representação artística. E ainda assim permaneceram bem populares até o final dos anos 80, quando as ideias de Ostrom e Baker se tornaram mais conhecidas pelo grande público. Mas este é o assunto para um próximo episódio.